Legal. Beleza. Quer que eu faça a demo aqui rapidinho? Manda ver. Tá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá compartilhada já. Vou compartilhar aqui, Walter. Pera aí. Vou tirar a minha. Adiciona a sua. Eu vou Valeu. colocar aqui tela cheia porque fica bem melhor para Pra enxergar, né? visualizar. Legal. Principalmente para mim que não tenho uma visão que é das melhores. Então a gente vai ver o seguinte, ó. Só para terminar aquele material que o Renato estava mostrando, existem dois tipos de identidades gerenciadas. Existem a System Assigned e a User Assigned. Então vamos ver a diferença dessas duas, tá? Então qual que é a demo aqui? Qual que é a ideia? Eu estou aqui no portal do Azure, estou em um grupo de recurso aqui que eu criei duas coisas, tá? Se a gente olhar aqui. Eu criei uma VM, então tá aqui todos os recursos de uma VM, tem ali a VM, IP, Network Security Group, VNet, placa de rede, disco e por aí vai. E aqui em cima eu tenho uma storage account. Então isso aqui é um serviço gerenciado, certo? Do Azure. Eu preciso que um software que está rodando nesta VM acesse essa storage account aqui, tá? Então o que acontece? Eu já estou logado nela, tá? Então tá aqui, ó. Eu estou logado, uma VM Linux Ubuntu, tá? Tá ali bonitinha ela. E só para simplificar a demo aqui, eu instalei o Azure CLI, tá? Então se eu der um AZ Enter aqui, se os deuses da demo estiverem do meu lado hoje, demora um pouquinho sempre me dá esse susto, né? Você vai ver que daqui a pouquinho ele vai mostrar ali que está com o CLI instalado. Legal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um comando que é o AZ Storage Account List. Então esse comando da nossa amiga aqui da Azure CLI, ele lista as histórias de accounts criadas, tá? E você vai ver que ele vai dizer assim, olha, faça login, certo? Por quê? Porque eu não tenho uma identidade aqui. Daí, se eu usar aqui o login, eu posso fazer login, eu teria que colocar a minha conta do Azure. Só que isso não é uma boa prática. Por quê? Porque aí eu estou vinculando a minha conta a esta máquina. Eu estou deixando, apesar que o Azure tem todo um cuidado com relação a isso, a usuário e senha credencial ela fica criptografada dentro da pasta de usuários do Linux, do Windows, mas mesmo assim não é uma boa ideia, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou agora criar, né, um Service Principal do tipo System Managed, tá? Então como é que a gente faz isso? Eu vou voltar aqui no portal, vou entrar na VM, tá? E aqui, ó, no lado esquerdo, se a gente olhar aqui, ó, na parte de segurança, tem esse menuzinho aqui que é o menu de Identities. E aí eu vou dizer assim, ó, vou entrar aqui e vou dizer pro Azure, olha, quero que você crie uma System Assigned Service Principal e dou um salvar. Pronto, tá criada a minha identidade, tá? Então ele vai vincular isso agora a essa VM, então eu posso vincular esse System Assignment a um usuário, desculpa, a um recurso do Azure. Então essa é uma das características. A System Assignment ela é por recurso. Então se eu tenho se eu tenho uma identidade que precisa ser compartilhada por várias máquinas, a gente usa um outro tipo que é User Assigned, tá? Nesse caso aqui é um para um. É uma identidade para um recurso. Você vai observar que ele criou um Object ID de Principal, tá? Então você tem esse cara aqui. Walter, tem algum lugar onde eu consigo ver as permissões que estão atreladas a esse cara aqui, né? Tem um lugar onde eu consigo, ou melhor, antes disso, tem um lugar onde eu consigo ver todas as Systems Assignment Service Principal? Não no portal. Não e sim, na verdade, tem. Mas não tem um lugar onde lista todos, tá? Você consegue ver isso na hora de atribuir uma permissão, um RBAC. Você consegue por aqui ver as permissões que foram atribuídas e você consegue via Azure CLI ou PowerShell ver também, tá? Mas não tem um lugar onde lista todas as System Assignments como se fosse uma consulta, tá? Eu já vou mostrar onde ele aparece. Então, criei aqui a minha identidade, ela está vinculada a essa máquina. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá na minha Storage Account, certo? Vou vir aqui no Access Control, no IAM, tá? E agora eu vou dar permissão para esse pro System Assignment, Service Principal, né? Eu vou dar um ADD aqui, vou adicionar uma role para ele. De novo, utilizando aqui o princípio do privilégio mínimo, eu vou dizer que eu vou dar permissão primeiro de reader, só para ele poder ler,
tá? E aí ele vai perguntar aqui para mim, que tipo de principal você quer? Você quer um user, group, um service principal ou uma identidade gerenciada? Aqui é que eu disse que aparece, ó. Se eu selecionar aqui identidade gerenciada e dar um selecionar membros, você vê que ele vai pegar minha subscription, ele vai encontrar aqui, ó, nas máquinas virtuais que tem uma identidade gerenciada do tipo System Management, né? Então tá aqui, ó, tá aqui minha identidade, eu vou dar um selecionar, Review and Assign, e agora eu dei a permissão de Read Only, né, só de leitura, para aquela identidade. Aí eu vou fazer a mesma coisa agora, só que eu vou dar um pouquinho mais de permissão para ele, eu vou usar o contribuidor. Tem uma rebaque aqui, ó, que é Storage Account Data, aqui, ó, Blob Data Contributor. Essa rebaque aqui dá permissão que esse principal consiga escrever, ler, apagar objetos dentro da Storage Account no Blob, né? Mas não a conta em si. Ele não consegue apagar a conta em si. Eu vou dar essa permissão, fazer a mesma coisa, vou usar uma identidade gerenciada. Vou selecionar aqui a máquina virtual. Ele já traz para mim as identidades que ele encontrou nessa subscription, tá aqui. E aí eu mando criar e atribuir. Certo? Legal. Esperar só o Azure completar. Legal, fez o assignment, tá? Isso aqui também pode levar alguns minutos para entrar no ar. Então pode ser que dê erro agora, então vamos lá, vamos ver a demo aqui, né? Então se eu repetir o comando, repara que ele vai continuar dando erro. Por quê? Porque eu não fiz login, certo? Então se eu agora fizer o login, mas Walter, você falou que não ia fazer o login com usuário e senha. De fato, não vou. Eu vou usar um parâmetro que é o menos identity. Nesse caso, o Azure CLI ele vai assumir a identidade que está vinculada à máquina virtual. Tá aqui, ó, System Assigned Identity, Service Principal. Então ele ganhou as permissões sem ter um usuário e uma senha vinculado a ele. Tá? E agora se eu repetir aqui o Storage Account List, você vê que ele conseguiu ver que tem uma Storage Account e eu poderia tranquilamente agora interagir com ela. Por quê? Porque eu estou autenticado sem ter nenhum tipo de usuário e senha envolvido. Todo o rotacionamento de chaves, credenciais, é tudo feito pelo Entra ID. E isso aqui não precisava ser o CLI do Azure. Poderia ser uma aplicação em .NET, uma aplicação em Java, uma aplicação em Node, usando a biblioteca de Identity que o Renato comentou, né? Aqui não vou entrar no detalhe do código, mas existe um objeto nessa biblioteca que representa o Default Identity. Então, se você usar esse Default Identity, é a mesma coisa que pegar a identidade do ambiente, né, Renato? Sim, justamente. É uma coisa que eu faço com o Keyvolt, né? O que acontece? O Keyvolt, muita gente não sabe. O Keyvolt tem também a funcionalidade de encriptação e decriptação, né? Só que daí o que acontece? Quando a gente falou de secret, a gente consegue adaptar a situação para não ter que mudar a aplicação. Mas no caso de criptografia, você precisa explicitamente falar, olha, eu quero encriptar, eu quero decriptar. Então você usa o SDK do Keyvolt. E daí, ao invés de armazenar uma credencial, pegando essa ideia do manejo de identity, o que você faz? Você usa a default identity, não vai ter credencial nenhuma armazenada na sua aplicação, e o recurso foi configurado para acessar o Keyvolt. Então, esse objeto Default Identity já vai estar lá com as configurações, tudo que é necessário para interagir com o Keyvolt, sem você ter que passar algum tipo de credencial explicitamente no código, né, Walter? Exatamente isso. Essa é a grande vantagem. A aplicação, ela assume a identidade padrão e ela não tem lugar nenhum a possibilidade disso vazar, porque isso está no ambiente. Tá? Então, só para mostrar para vocês agora, eu vou vir aqui, eu vou remover as duas permissões que eu dei para esse principal, para esse service principal, tá? E aí, de novo, repara aqui, ó, se eu reexecutar o comando, você vê que eu ainda tenho permissão, tá? Por quê? Porque é consistência eventual, tá? Então, ele demora um pouquinho para tirar as permissões, ele pode levar alguns minutos, mas você vê que daqui a pouquinho, tá? Com sorte, ele vai dar erro dizendo assim, olha, você não tem mais essa permissão, tá? Então, isso é natural, ele demora alguns segundos para efetivar, às vezes minutos, para efetivar a mudança de
de permissão que eu dei, né? No caso aqui eu removi a permissão, tá? Eu vou até ser mais agressivo aqui, eu vou lá apagar aquele Service Principal. Então eu vou voltar aqui na VM, tá? Vou voltar aqui em Identities, tá? E agora eu vou remover ele e dou um salvar. Pronto, certo? Então esse aqui é o System Assigned. O segundo tipo, deixa ele removendo. O segundo tipo é o User Assigned. E aqui gera um pouco de dúvida. Como assim User Assigned, né? A diferença é que você vai criar uma identidade. Deixa eu ver se agora ele vai perder a identidade. Ele vai perder a permissão, quer ver? Ainda não, demora um pouquinho. Acho que o token ainda está válido, por isso que ele está... Tem que dar mais um tempinho para ele. Então, você falou de token válido, posso fazer uma... A gente está falando aí de permissões e tal. Uma coisa que às vezes acontece, a gente falou sobre demora de aplicar mudança. Uma outra coisa que eu como dev eu vivo cometendo esse erro e que às vezes alguém que não tem aí tanta vivência aí com essa parte de identidade do Azure, principalmente desenvolvedores podem cometer, mas não precisa de mim, um cara de infra fazendo aí um script PowerShell Bash, é o seguinte: você está manipulando alguma coisa que tem permissões de acesso, né? E daí o que acontece? Você está lá com o seu script, você está lá com um token que foi gerado, né? E você está reusando aquele token. Daí você pega, você muda alguma configuração de acesso e é bastante comum que você saia reusando esse token. Só que esse token ele está para um contexto antigo, ou seja, ele não vai conseguir fazer o que você espera depois de você ter feito essas mudanças. Então você tem que regerar esse token. Só dar uma dica aí, porque vira e mexe, eu falo, putz, mas o que está acontecendo? Eu falo, eu acabei de mexer em permissão, né? Exatamente. Então, mexer em permissão tem que regerar token, não tem jeito. Tá? Você repara que já agora deu erro, né? Eu removi lá o usuário, né, gerenciado. Então agora eu vou dar um AZ logout, beleza? Estou deslogado aqui desse CLI. Agora vamos usar o segundo tipo, que é o User Assigned. A ideia desse tipo de Service Principal é que você pode compartilhar ele com várias instâncias, né? Lembra que a gente viu já nas nossas lives do AZ104 o VM Availability Set, né, onde você pode criar uma frota de instâncias de VMs, né, de máquinas virtuais. Eu posso colocar todas elas rodando o mesmo software e todas elas assumirem o mesmo Service Principal, o mesmo User Assigned Service Principal. Então eu crio aqui primeiro, né, o meu usuário, tá? Nesse caso aqui, desculpa, eu tenho que ir antes, vou ter que voltar aqui, ó. Existe uma outra interface aqui, ó, chamada Managed Identities. Esse cara aqui, ó, você tem que procurar isso daqui, ó, tá? Lá no portal. E aí você vai criar aqui a tua identidade gerenciada. Ele vai perguntar qual que é o grupo de recurso, o local, vou chamar aqui de User Assigned Identity, tá? Então, criei aqui minha identidade. Então, essa aqui, diferente da System, você tem uma interface para gerenciar todas elas. Então, repara aqui que ele vai criar, vai provisionar essa identidade. Beleza, já provisionou. E aí você vê que você tem aqui, né, então você tem uma interface onde você pode consultar, aqui nas Managed Identities, ele mostra todas as identidades. Daqui a pouco ele demora um pouquinho. Ele vai conseguir. Acontece. É raro, mas acontece com frequência. Olha, viu? Aqui, ó. A atualização, né? Então tá aí, ó. Ele tá aqui, identidade criada. Agora o que eu faço? Eu consigo vincular essa identidade a vários recursos. Nesse caso aqui eu vou vincular a mesma VM. Então eu vou vir aqui no User Assigned. Tô aqui na minha subscription. Vou procurar aqui por User. Ele vai encontrar ela aqui, ó, certo? Então eu vou vincular. E aí eu posso vincular várias identidades do tipo User Assigned ao mesmo recurso, ou a vários recursos. Tá lá, ó, tá vinculado aqui, certo? E aí agora, da mesma maneira, eu vou lá na minha história de account. Eu vou voltar aqui para o meu grupo de recurso. Eu vou vir aqui na minha história de account. E vou fazer o mesmo processo. Eu vou no Access Control, no IAM, e vou adicionar uma role de permissão. Eu vou dar uma economizada aqui no tempo, que eu já estou me passando. Repara que é o mesmo, eu uso de novo Managed Identities, tá? Só que aí agora você vê que vai aparecer uma opção nova aqui, ó. User Assigned Managed Identities. Então aqui ele vai mostrar que ele encontrou uma identidade, aquela que eu acabei de criar. Eu vinculo
Associo. Joia, tá lá. Tenho a permissão já para o meu usuário. Tá aqui embaixo, tá vendo ali? Para o user assigned. E aí eu posso colocar isso em várias VMs, em vários containers. Tem vários serviços do Azure que dão suporte a isso. E agora o processo aqui é o mesmo. Eu vou fazer o login usando o ---- identity, tá? Só que demora um pouquinho. Tem que dar um tempinho para ele. Isso já tinha acontecido, já tinha testado isso. Ele demora alguns segundos, ó. Ele conseguiu fazer a autenticação. Repara que agora mudou, né? E agora eu consigo listar de novo a storage account sem ter nenhum tipo de usuário ou senha chumbado em lugar nenhum, em arquivo nenhum, em nada na minha aplicação, tá? Então essa é a diferença da System para User. A System é totalmente gerenciada pelo Azure, né? Você não tem... E é 1 para 1 com recurso, e a User pode ser 1 para muitos. Essa é a diferença. Acho que é isso, Renato. Show de bola.